Olá, galera, tudo bem? Hoje vamos falar do capítulo 11 de Geografia 1 e o tema é hidrologia, tá? Hidrologia é a ciência que estuda a quantidade de água, a distribuição de água no planeta e o seu ciclo, tá? Primeira pergunta que eu coloquei, aqui para vocês, para que a gente possa pensar sobre a água no planeta Terra, é uma frase: terra, planeta, água. Já ouviram essa frase? É muito comum a gente utilizar essa frase. Tem até uma música, que utiliza essa frase. E por que é comum? Justamente pelo fato do planeta ser chamado de Terra, mas a maior parte da formação do nosso planeta Terra ser de água. Então, eu coloquei aqui para vocês que 71% da superfície do planeta é coberta por água em estado líquido. Por isso que a gente pode sim fazer essa associação, Essa brincadeirinha com o nome do planeta, ok? Então, se a gente tem uma grande quantidade do planeta sendo formada por água, mais da metade, significa que, obviamente, a gente tem muito que estudar, ok? Então, vamos lá. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é a distribuição dessa água pelo planeta. Como que acontece, gente? A maior parte dessa água é salgada. A gente vive atualmente, devido às questões ambientais, em uma discussão sobre o fim da água, Da água como elemento não renovável. E, poxa, às vezes vocês podem entrar em uma contradição. Como assim? Se a maior parte do planeta é formada por água? Quando a gente fala dessa escassez de água, que tem que ter preservação, que pode sim faltar água para todo mundo, a gente está falando da água doce, potável, em estado líquido, disponível nas camadas mais superficiais da Terra, tá? Não estou falando desses 70% de água que o planeta é formado. Então, a gente sim tem que preservar, tem que tomar cuidado, ok? Então, vamos lá. 97,5% da água do planeta, ela é salgada, ok? Sobram 2,5%. E aí, desses 2,5% da água doce, toda essa água, toda não, Esses 2,5% estão disponíveis facilmente para o nosso acesso? Não. Olha aqui. Dessa água doce, a maior parte está congelada. Depois, o que sobra é água subterrânea, se encontra nos lençóis freáticos, tá? E aí sim, o que sobra disso tudo, correspondendo a aproximadamente 0,006% da água, está nos rios e nos lagos, ou seja, está disponível em mananciais, está disponível de forma superficial para a gente no planeta. Gente, isso é muito pouco para os mais quase, 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Lembrando que dentro desses 0,06% encontram as águas poluídas. Desses rios aqui, a gente não está contando aquilo que já está poluído, que está impróprio, tá? Então, sobra muito menos para o nosso consumo. Essa é a distribuição da água. E aí a gente fala do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico, gente, é como essa água se movimenta no planeta Terra. E isso acontece em forma de ciclo, como o próprio nome já diz, tá? É um acontecimento cíclico. Começa, termina e recomeça. Começa, termina e recomeça. E assim sucessivamente. A gente precisa saber como que funciona esse ciclo da água, tá? Como é que é o processo. Mas, antes disso, entender que é contínuo, tá? A água, ela sempre se renova no planeta, ok?
Coloquei para vocês. O movimento contínuo da água no planeta é chamado de ciclo da água e ocorre devido ao calor do Sol e à força da gravidade, tá? Porque vocês vão ver que existe todo um processo de movimento. E como que ocorre esse movimento? Por que ocorre? Coloquei aqui para vocês. Pelo calor, evaporação, evapotranspiração e pela força da gravidade, tá? Vamos acompanhar aqui, então, as etapas desse ciclo hidrológico. Coloquei aqui, ó, bem mastigadinho para vocês. Primeira etapa, as águas superficiais, que são as águas dos mares, rios e oceanos, evaporam com o calor do Sol, assim como, pelo mesmo motivo, as plantas evapotranspiram, tá? Perdem umidade para a atmosfera. E aí a gente vai para a segunda etapa. O vapor de água liberado se distancia da superfície terrestre até se resfriar e volta ao estado líquido em microgotículas, que é quando há a formação de nuvens. Então, esse vapor de água, essa umidade que foi liberada pela evaporação e pela evapotranspiração, são responsáveis pela formação das nuvens. Terceira etapa. As gotículas se acumulam até que a nuvem não aguenta mais e dá origem ao que a gente chama de precipitação, né? Ocorre o processo de condensação e aí, posteriormente, a precipitação, que é a chuva. Né? Lembrando que a chuva é a precipitação em estado líquido. Pode ser em estado sólido também, tá? Como a neve, o próprio granizo, né? Que é quando essa chuva já vem em forma de gelo. E aí a quarta etapa, que é quando a água infiltra no solo, escoa superficialmente e, que eu acabei não colocando aqui, volta também para as águas superficiais de onde foi evaporada, tá? Então ela volta para as águas superficiais, ela volta para as plantas e ela infiltra ou escoa superficialmente no solo. Na imagem a seguir, vocês vão conseguir ver melhor esse ciclo acontecendo. Olha que bonitinho. Primeiro, evaporação, ó. Temos aqui um rio. Esse rio, através do calor do sol, evapora, tá? Gera vapor de água na atmosfera. As plantas, por sua vez, também perdem vapor, perdem umidade, geram vapor de água na atmosfera, elas evapotranspiram. Depois, acontece a condensação, a formação de nuvens. E, posteriormente, a precipitação, a chuva. Coloquei aqui para vocês. Essa chuva infiltra no solo ou escoa, além de reabastecer as águas superficiais e as plantas. Gente, depois disso, o que acontece? Tudo volta a acontecer novamente. Por isso, um ciclo. Por isso, de forma contínua. Ok? Então, essa água do planeta, ela está em constante renovação. Tá? O nosso problema é cuidar desse pouco de água doce superficial que existe, ok? E aí a gente entra na hidrologia fluvial. Fluvial, eu tô falando da água dos rios. Como que funciona o movimento da água dos rios, como que é a estrutura de um rio e por aí vai, tá? Eu comecei falando dessa estrutura. Leito menor, leito de vazante, leito maior e leito maior excepcional. Ou seja, o leito de um rio, ele se divide nessas 4 formas, tá? Tá aqui a explicação para vocês. O leito menor é aquela parte do leito do rio que é bem delimitada, tá? É a menor parte, né? Por isso o leito menor. E é aquela área que está sempre ocupada por água. Né? Não tem vegetação, não tem mata ciliar ali. Ela está 100% ocupada por água. Esse é o leito menor. Depois, né, nas bordas desse leito menor, a gente tem o que a gente chama de leito vazante. É o canal fluvial
ocupado durante o escoamento das águas baixas e está inserido no leito menor. Ou seja, em momento de grande vazão de água, né, em um momento de grande quantidade de chuva, o leito do rio ele se expande, ele aumenta. E é justamente a área ao redor que ele preenche é a área que a gente chama de leito de vazante, tá? Leito maior, fração do canal fluvial regularmente ocupada pelas águas do rio durante as cheias, periódicas ou sazonais. Pode ocorrer formação vegetal, frequentemente herbácea. Aqui, gente, no leito maior é aquela área que também é ocupada por uma cheia, né, quando o rio aumenta do seu volume, sendo que é uma área que já pode ter vegetação. É aquela área ali ao redor do rio onde a gente já tem a mata ciliar, né, que é aquela vegetação nas margens do rio que protege esse rio, né, como se fossem os nossos cílios protegendo os olhos, por isso mata ciliar. E aí, em período de cheias, essa área é coberta por água, tá? E por fim, o leito maior excepcional. O próprio nome já diz, excepcional. Ocorre sempre? Não. Ocorre, às vezes, quando? Quando há grandes cheias. Quando há uma cheia excepcional, em que, por exemplo, nós não estamos acostumados a ver naquele dado rio, naquele dado local, tá? E aí, o que acontece? O leito do rio vai ser ainda pior. Ele vai ocupar áreas que normalmente ele não ocupa, ok? Coloquei uma imagenzinha aqui para ficar mais didático. Ó, o leito menor, essa área que está permanentemente com água, tá? O leito normal e o leito maior ou de inundação. É sempre, gente, do menor para o maior. Eu pego o leito menor e vou ampliando as suas bordas, tá? E aí eu chego no leito maior, no leito de inundação, ok? Nesse caso aqui, ó, no desenho, o nosso leito que a gente colocou aqui como leito de vazante, ele coloca para vocês como leito normal, tá bom? Mas a ideia é a mesma. E aí, a gente entra na bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica? É a área ou região de drenagem de um rio principal e de seus afluentes. Toda a área drenada, ou seja, toda a área abrangida pelo rio principal e pelos seus afluentes, a gente chama de bacia hidrográfica. É muito comum o desenho de uma bacia hidrográfica se parecer como uma folha, porque a gente coloca ali o rio principal, maior, né, mais extenso, mais largo, e a partir dele, as ramificações são os seus afluentes, são os rios secundários. E aí toda a área banhada, toda a área abrangida, drenada por eles, a gente chama de bacia hidrográfica. No momento em que eu encontro outro rio principal, eu já tenho uma segunda bacia hidrográfica, tá? Que é dividida, a gente vai ver como nos slides posteriores. Então aqui, gente, eu consegui colocar para vocês, primeiro, a nascente de um rio, que é onde ele nasce, ó, onde o rio tem a sua origem. A bacia hidrográfica, ela sempre vai se desenvolver da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo, tá? Então, a nascente vai ser na parte mais alta, a foz, que é onde os rios desaguam, onde os rios terminam, vai ser na parte mais baixa, ok? A gente chama de exutório, tanto é onde as águas, é o deságue das águas do rio principal. Seja o deságue total, que corresponde à foz, ou o caminho que ele percorre, tá? A gente também pode chamar de exutório. Afluente, já tinha dito para vocês, é um rio menor que deságua no rio principal. Então, aqui, ó, eu tenho um afluente, aqui eu tenho outro,
aqui é outro afluente e por aí vai. Leito. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio, tá? É toda a área em que o rio preenche, esse é o leito do rio. E interflúvios são as regiões mais elevadas ou altas que servem como divisores, né? É a mesma coisa que divisor de água. Gente, é justamente o divisor de água que vai dividir uma bacia hidrográfica da outra, que vai separar uma bacia hidrográfica da outra. Os divisores de água, eles mostram o caminho que essa água está fazendo, tá? Sempre da parte mais alta para a parte mais baixa. E aí essa parte mais alta é a parte que a gente chama de divisor de água. Como o próprio nome já diz, vai servir como limite, vai dividir uma bacia hidrográfica da outra, tá? Tem mais uma imagenzinha aqui para vocês de bacia hidrográfica que fala também de elementos. Só que o legal dessa imagem, dessa segunda imagem, é que eu consegui colocar duas bacias hidrográficas para que a gente consiga ver perfeitamente o divisor de águas. Ó, tem a nascente sendo representada na parte mais alta, a foz sendo representada na parte mais baixa, tem o leito principal sendo representado, tem os afluentes sendo representados e tem o divisor de águas. Olha aqui. Aqui a gente consegue ver perfeitamente essa divisão entre a bacia 1 e a bacia 2. Entre o limite, entre a área de drenagem do rio principal e dos seus afluentes 1 e do segundo rio com seus afluentes, tá? Então, essa área aqui, que fica na área mais alta do relevo e que marca a divisão das bacias e a direção do escoamento da água. Essas setinhas vermelhas, ó, mostram a direção do escoamento da água. Na bacia 2, essa água escoa da esquerda para a direita e na bacia 1 da direita para a esquerda, tendo como ponto de partida esse divisor de águas, ok? Já que ela sempre vai acontecer da parte mais alta para a parte mais baixa do relevo. Aqui nessa imagem a gente conseguiu também identificar o lençol freático, né, a água subterrânea, essa água que fica no subsolo e que abastece os rios também. E o fundo de vale, áreas próximas aos rios e córregos que geralmente sofrem inundações. É aquela área mais baixa do relevo. Então, que consequentemente em períodos de cheia vai sofrer uma inundação. E aí a gente vai ver lá o que a gente aprendeu nos slides anteriores. Lembra? O leito menor vai se transformar em leito maior, em leito de vazante, em leito de inundação. Geralmente isso acontece nos fundos de vale, tá? Não tem como acontecer um leito de inundação na parte mais alta do relevo. A própria gravidade não permite que isso aconteça, tá? Continuando. Partes de um rio. A gente já tinha visto algumas partes, né, principalmente as nascentes e a foz, nos desenhos anteriores. Aqui a gente só ratifica, né? Nascentes, conjunto de córregos que formam o início do rio. Parte mais alta do relevo, onde esse rio nasce, onde esse rio se forma. Curso de um rio é o caminho do rio. Não confunda curso com leito, tá? O leito é a área banhada por esse rio. O curso é o caminho que ele percorre. Montante e jussante são os sentidos da água de um rio, sendo que a montante é quando o sentido é oposto ao curso do rio e a jussante é quando a água vai no sentido do curso do rio. Qual é o curso natural do rio, gente? Da nascente para a foz. Então, a montante é quando acontece o oposto, da foz para a nascente. E a jussante no sentido comum, da nascente para a foz.
tá? Confluência. A gente fala que acontece em confluência de rios quando um rio se junta a outro, tá? Ou a outros, no caso. Talveg é a parte mais funda do leito do rio. Então, eu tenho ali o leito desse rio e a parte mais profunda desse leito a gente chama de talveg, tá? É a parte mais funda do rio. A foz é o final de um rio. E aqui é legal, porque já vem a divisão de foz. Existem 3 tipos de foz. O rio, ele pode terminar em forma de estuário, de delta, ou pode ser misto. Deixa eu ver se eu coloquei uma imagem aqui. Ai, não coloquei. Não coloquei. A foz em estuário, gente, é quando o rio ele deságua diretamente em outro rio ou no oceano, tá? Não fica depósitos de sedimentos ali no meio do caminho. A foz em delta, não. Geralmente o nome é delta porque geralmente os sedimentos que são carregados, né, pelo rio, eles se depositam ali na foz formando um deltazinho, como se fosse um triângulo, né? Obviamente não tão perfeito. Aqui nessa imagem a gente consegue ver um deltazinho, ó, vários deltas. Então, nada mais é do que sedimentos acumulados no término desse rio que faz com que o deságue não seja direto, não seja feito por um caminho direto, e sim por vários caminhos, ó. Eu posso vir aqui pela direita, ou pela esquerda, ou pelo meio, porque existem essas barreiras de sedimento, tá? Coisa que na foz em estuário não acontece. E a foz mista é quando a gente tem tanto a foz em estuário quanto a foz em delta em um mesmo rio principal, tá? Em um mesmo canal. Gente, aqui eu coloquei para vocês sobre os canais dos rios. Olha só. Os menores canais sem tributários, que são os afluentes, se estendem da nascente até a confluência com outros canais e são chamados de rio de primeira ordem, tá? Em compensação, existem os rios de segunda e de terceira ordem. Os canais, perdão, de segunda ordem surgem do encontro entre 2 canais de primeira ordem e somente recebem afluentes da primeira ordem. E assim sucessivamente. Os canais de segunda ordem se encontram e formam os canais de terceira ordem. A gente sempre vai partir do menor para o maior, tá? Então, quem são os rios? Quem são os canais de primeira ordem? Os afluentes, os menores. Olha aqui na imagem. Vai fazer com que vocês entendam melhor. Na hierarquia fluvial. Rio de primeira ordem é onde há uma nascente. É aquele afluente menorzinho. Rio de segunda ordem é quando eu já consigo me juntar ao canal principal. Rio de terceira ordem já é o canal principal da bacia. Eu já tenho uma junção 2 rios de primeira ordem com os rios de segunda ordem, ok? Sempre do menor para o maior, que seria o rio principal. E aqui, essa folhinha, ó, como eu tinha dito para vocês, representa a bacia hidrográfica. Toda a área drenada pelo rio principal e pelos seus afluentes, sejam de primeira ou de segunda ordem, tá? Continuando, a gente vai falar sobre os tipos de canais. Falamos que os canais podem ser de primeira, segunda e terceira ordem, mas agora a gente vai falar sobre os tipos. Como a gente pode classificar esses canais? E aí eu coloquei uma imagem que representa para vocês esses tipos, tá? Existe o canal retilíneo, onde quase não há diferença, né? Eu não posso dizer que ele é totalmente reto. A palavra retilíneo lembra a gente a um canal extremamente reto, mas é óbvio que na natureza nada é tão perfeito assim. Mas se a gente perceber aqui na imagem, existem algumas curvas, mas elas são muito sutis, tá?
O rio meândrico, que é quando esse canal ele possui muitas curvas, olha aqui. As curvas são muito abertas, depois muito fechadas. Esse é o rio meândrico. O rio entrelaçado, em que a gente vê que ele se conecta um com os outros, ó. O tempo todo a gente consegue ver conexão entre os afluentes. E o rio anastomosado, tá? O rio anastomosado, gente, vem de justamente não ter uma forma específica. A gente não consegue identificar um padrão dentro desses rios. Ah, ele é totalmente retilíneo na maior parte do percurso, ou não, ele é mais meândrico na maior parte do percurso. Não, ele não possui uma forma específica, tá? Está sempre com alterações. A geometria do sistema fluvial é resultado de diversas variáveis. Já pararam para pensar por que existe essa diferença? Por que um canal ele pode ser mais meândrico e outro canal pode ser mais retilíneo? Porque por algumas variáveis, que são justamente as que eu coloquei aqui nesse quadrinho para vocês, tá? A descarga líquida, a carga sedimentar, o declive da superfície, a largura e a profundidade do canal, a velocidade do fluxo e a rugosidade do leito. Gente, tudo isso vai influenciar no formato, no desenho que esse canal vai ter. A carga sedimentar, a quantidade de sedimentos que ele pode carregar, a vazão, o volume de água que ele carrega também, o declive da bacia hidrográfica, a profundidade do canal, a velocidade do fluxo, ok? Enfim, tudo isso influencia no formato que esse canal vai ter posteriormente. É muito comum na bacia amazônica a gente ter essa formação de rios, de canais meândricos. É muito comum, a maior parte dos rios, né, da bacia amazônica são meândricos. E a drenagem do rio, gente? Como que acontece? A gente pode classificar a drenagem dos rios de duas formas, tá? A primeira é de acordo com a constância do escoamento das águas. Ou seja, esse rio, ele está sempre com água, ou esse rio, ele seca em alguns momentos. Enfim, a constância do escoamento dessa água faz com que a gente classifique o primeiro tipo de drenagem em 3 classificações, tá? Os rios podem ser perenes, intermitentes ou efêmeros. Os rios perenes são aqueles que possuem água durante o ano inteiro. Eles nunca secam. Não importa o que aconteça, eles possuem água. Os rios perenes, eles são abastecidos geralmente por uma nascente que está numa área úmida. Então, ela nunca seca e ela vai estar sempre abastecendo esse rio. Por isso que ele está sempre perene, sempre vivo, digamos assim, tá? E os intermitentes ou temporários? Eles são sazonais, depende da época do ano. Ou seja, nas épocas de cheia, por exemplo, né, onde a precipitação é maior, esse rio está com volume de água legal, grande. Em compensação, na época de seca, em que a precipitação abaixa, esse rio pode ter o seu volume reduzido, né, ou até ficar seco por um tempo, até que chegue a época de cheia de novo, de alta precipitação, tá? E os rios efêmeros? Efêmeros, o próprio nome já diz, né, na língua portuguesa, passageiro. São os rios que possuem escoamento superficial apenas durante ou logo após a precipitação. Então, são aqueles rios passageiros. Eles acontecem apenas durante uma forte precipitação ou logo depois. Então, aquela água ali, ela se acumula e forma um rio que logo depois vai ser escoado. Logo depois vai escoar para as outras áreas e vai deixar de existir. Por isso que ele é passageiro, efêmero, ok?
E a segunda forma que a gente pode classificar a drenagem de um rio é de acordo com o escoamento das águas. Na primeira forma, é de acordo com a constância desse escoamento. E a segunda forma é exatamente como esse escoamento acontece, como essa água escoa. E aí, agora, a gente classifica em 4 formas, né? Antes eram em 3: perene, intermitente e efêmero. E de acordo com a maneira como a água escoa, a gente pode classificar em 4 tipos de drenagem, que é a drenagem exorreica, endorreica, arreica e criptorreica. Então vamos lá, aos poucos. Daqui a pouco eu vou botar um desenho que vai ficar mais fácil. Exorreica, deixa eu tirar aqui a minha imagem. Bacias em que o escoamento das águas ocorre de forma contínua até o mar ou o oceano. Então, exorreica é quando esse escoamento ocorre de forma contínua até a sua foz, até o oceano, sem nenhuma barreira, ok? Endorreica, bacias em que as drenagens são internas, ou seja, voltadas para o continente. Portanto, não apresentam escoamento até o mar. Sim, isso existe. É muito comum a gente achar que só existam bacias hidrográficas em que o escoamento vai em direção ao oceano. Não. Esse escoamento pode ir em direção ao continente, tá? É justamente aí que existe essa divisão. Exorreica vai em direção ao mar. Endorreica, interno, ó, endo, vem em direção ao continente. Exo, de externo, em direção ao mar, tá? E a reica, gente? Bacias com drenagem sem estruturação, como, por exemplo, em áreas desérticas, em que a precipitação é insignificante e os processos de formação de dunas são intensos. Gente, a drenagem arreica nada mais é do que a infiltração, tá? Ao invés, a gente poderia dizer que ao invés de escoar, inclusive, essa água, a gente não pode usar essa palavra, né? Escoa para baixo. Mas, enfim, essa água infiltra no solo. E isso é muito comum em áreas desérticas e semiáridas, tá? Onde a precipitação é muito baixa. Então, é muito comum que essa água infiltre com mais facilidade. E a criptorreica é uma forma de drenagem de regiões kársticas, né, em áreas de cavernas. Então, é uma forma de drenagem muito específica, especificamente relacionada a áreas de cavernas. Olha a imagem aqui, gente. Tem os 3 tipos principais de drenagem aí. A exorreica, olha aqui, ligação com o mar. Tem o canal principal e a foz, que é no mar, que é no oceano. Então, esse escoamento é externo, vai direto para o oceano. A endorreica, em que o escoamento é interno. Aqui a gente consegue perceber na imagem que não tem ligação com o oceano, tá? O escoamento é direto para o continente, para o interior, para outros lagos, né? Normalmente. E a arreica. Ué, não estou vendo nada. Óbvio, porque nessa imagem já houve a infiltração desse rio, tá? A drenagem foi de infiltração, de absorção do solo. Tudo bem? Ficou mais fácil com a imagem, não ficou? São nomes estranhos, mas que vocês precisam saber para o vestibular. Não é tão comum assim, gente, convenhamos, tá? Não é tão comum no vestibular cair todas essas nomenclaturas. O mais importante que eu diria para vocês de hidrologia é entender a distribuição dessa água e o ciclo da água. Ah, e obviamente as partes principais, né, do rio. Nascente, foz, canal, volume, vazão, né? Jussante, montante, isso sim. Agora, tipos de drenagem, exorreica, endorreica, não é muito comum. Mas, obviamente, tem que estar aí como um aprendizado para vocês, tá? Por fim, a gente vai falar sobre a sedimentação e a erosão dos rios. O
curso dos rios, gente, é um dos principais fatores de erosão. É a erosão fluvial feita pelos rios. Como que isso acontece, tá? O fluxo fluvial, coloquei aqui para vocês, é constituído pelas descargas líquidas, ou seja, pela vazão, sólidas e dissolvidas. Então, o caminho, o percurso das águas desse rio promovem a sedimentação. Vocês acham que o formato do leito do rio ele pode favorecer ou não a sedimentação? Sim, tá? O formato do rio, se ele é mais meândrico, se ele é mais retilíneo, vai fazer com que a gente tenha uma erosão e uma sedimentação diferenciada, tá? Por exemplo, num rio meândrico, como esse aqui da foto. Um rio com bastante curvatura. Como que isso acontece? Olha aqui no desenho. Na margem convexa, eu tenho banco de areia e na margem côncava, eu não tenho. Então, isso significa dizer que nas áreas convexas é muito mais comum haver a sedimentação do que a erosão. E vice-versa. Olha aqui. Nas margens convexas, a velocidade do fluxo é menor, ocorrendo, portanto, a deposição de sedimentos, que é o processo que a gente chama de agradação. É onde os sedimentos param, se fixam, se acumulam, tá? Já a parte côncava é onde ocorre a degradação dos sedimentos, ou seja, a erosão. Por quê? Porque a velocidade do fluxo é maior. Então, é mais fácil que haja desgaste, que haja erosão, que haja degradação. Então, a margem convexa é onde há agradação, acúmulo de sedimentos. E a margem côncava é onde há degradação, erosão, tá? Das margens desse rio. E as características, gente, dessa erosão e sedimentação? Como que acontece, né? Quais são as características? A gente diz que a erosão e a sedimentação, elas podem se diferenciar de acordo com a competência, a capacidade e a cavitação dos rios. O que seria a competência de um rio? A aptidão que o fluxo tem de transportar determinado tamanho de sedimento. Então, cada rio, cada leito, ele tem a sua competência, a sua capacidade de transportar sedimentos maiores ou menores. Então, existem rios que conseguem transportar sedimentos maiores, outros sedimentos menores, tá? E é aí que entra a competência de um rio. Obviamente, isso vai influenciar na sedimentação e na erosão. Segunda característica, a capacidade de um rio. Volume total de carga sedimentar que pode ser transportada. Agora, eu não estou mais falando do tamanho desse sedimento. Eu estou falando do volume total que pode ser transportado de sedimentos por esse rio. Alguns rios conseguem transportar um volume maior, outros um volume menor. E isso vai influenciar também na sedimentação e na erosão. E, por fim, a cavitação. Processo de erosão fluvial que ocorre quando, sob grande velocidade de água e variação da pressão, há a fragmentação das rochas das paredes do canal fluvial. A cavitação, gente, já é o próprio processo de erosão fluvial, tá? É o nome que a gente dá à capacidade que o rio tem de sofrer uma erosão fluvial. É a cavitação, é a fragmentação das margens desse rio, né? Das rochas, da vegetação que ali está e que vai ser escavada pelo leito do rio, gerando a erosão, que vai gerar sedimentos que serão acumulados em outras áreas, ok? Então, isso depende muito, a cavitação, ela depende diretamente da velocidade da água e da pressão que existe ali. Existem alguns rios, a gente já tinha visto,
que a água corre com mais velocidade, com mais pressão, outros com menos, e isso vai influenciar diretamente na própria erosão fluvial, tá? No desgaste das margens desse rio, das paredes do canal fluvial, ok? Muita coisa, né? Mas façam um resuminho com as palavras de vocês, coloca cada nomezinho, o que eles significam, que vocês vão ver que no final vai ficar bem mais fácil, tá bom? E não esqueçam de focar nas partes mais importantes que eu falei para vocês, tá? Ciclo hidrológico, distribuição da água e bacia hidrográfica. E partes principais dos rios, né? Principais, não precisa saber todas, mas as principais. Nascente, foz, jussante, montante, ok? E até a próxima, gente. Capítulo 11, a gente se vê. Não mais em capítulo 12, perdão. A gente se vê não mais em Geografia 2, mas ainda em Geografia 1, tá bom? Beijos e obrigada. Até a próxima.